E nós já estamos de volta aqui com o SC no ar. E olha, centenas de pessoas participaram da Marcha da Maconha na tarde de sábado, na Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Todo mundo querendo aí a liberação da maconha, né? A manifestação aqui em Florianópolis foi ao contrário do que aconteceu em São Paulo, onde lá teve confrontos com policiais militares na semana passada. Aqui na capital, a manifestação foi tranquila e até recebeu o apoio de muitos motoristas que passavam pelo centro da cidade. Eles não gostam de ser chamados de maconheiros, pelo que o termo tem de pejorativo. Os usuários e defensores da cannabis sativa, nome científico da maconha, já foram considerados uns doidões que ninguém levava a sério. Mas os tempos mudaram e até a justiça, o direito e a polícia têm reconhecido a razão que existe no pensamento deles. Quando um político evangélico tentou impedir a realização da Marcha da Maconha em Florianópolis, a justiça se pronunciou a favor da Turma da Fumaça, sentenciando que juízes não podem ser censores da livre expressão de pensamento e que o debate numa democracia não deve ser interditado, mesmo porque esse não é um debate despropositado. Os maconheiros, enfim, levantam duas perguntas muito instigantes, para as quais as velhas respostas prontas já não servem mais. A primeira é: a sociedade tem alguma chance de vencer a guerra contra o tráfico de maconha quando tem tanta gente querendo consumir e tanta gente querendo oferecer? Até uma parte da Polícia Federal acha que essa é uma guerra perdida. Então hoje no mundo inteiro, policiais, agentes da lei reconhecem que a política de drogas repressiva, ela não tem resolvido o problema, muito pelo contrário, depois de um século de proibição, cada vez mais pessoas consomem drogas, cada vez mais drogas são oferecidas no mercado e pior, né, nós temos que conviver com os efeitos das drogas e com os efeitos da proibição, que muitas das vezes são mais danosos do que os efeitos da própria droga, né? A violência não é produzida pela droga, a violência é produzida pela proibição. Outra pergunta relacionada à proibição da maconha que merece ser respondida sem moralismos ou hipocrisias é se a sociedade realmente quer que o governo seja babá dos atos individuais do cidadão, ou mesmo se cabe, numa civilização desenvolvida, a tutela do Estado sobre o comportamento e as escolhas de cada um. Pois tais intervenções do governo, a história está aí para provar, resultaram inevitavelmente não em liberdade e democracia, mas em totalitarismo. Da mesma forma que o álcool é legalizado e nós não podemos dirigir sob efeito de álcool, uma regra semelhante ou igual também teria que ser adotada em relação à cannabis. Então, nós defendemos a legalização com a regulamentação do uso e do acesso, né? Ninguém defende, por exemplo, que seja vendido para menores de idade. Ninguém defende, por exemplo, que seja promovido o uso, né? Uma coisa é legalizar, outra coisa é incentivar. Na Marcha da Maconha, a Turma da Fumaça inventou uma palavra de ordem engraçada: Dilma Rousseff libere o beck. Mas essa liberdade pretendida não chega sem consequências. E uma delas é que comprovadamente a maconha tem servido de aperitivo para o uso de drogas mais pesadas. A descriminalização, portanto, tem embutida a semente de um risco à saúde pública. Se organizar e legalizar, como outros países já fizeram, organizar a produção e a distribuição, essa violência vai acabar. As pessoas vão sofrer menos problemas sociais e as vantagens vão ser que o governo vai poder taxar altamente a produção e inverter esses recursos em segurança e saúde pública. Vamos lá, e a Marcha da Maconha? Teve Marcha da Maconha aqui? Um deputado entrou na justiça proibindo ou pedindo a proibição da Marcha da Maconha, mas um juiz, através de liminar, não concedeu, derrubou a lei e a marcha aconteceu. Vamos ver se tinha muita gente? Vamos ver a matéria do Yuri Grech. Eles não gostam de ser chamados de maconheiros, pelo que o termo tem de pejorativo. Os usuários e defensores da cannabis sativa, nome científico da maconha, já foram considerados uns doidões que ninguém levava a sério. Mas os tempos mudaram e até a justiça, o direito e a polícia têm reconhecido a razão que existe no pensamento deles. Quando um político tentou impedir a realização da Marcha da Maconha em Florianópolis, a justiça se pronunciou a favor da Turma da Fumaça, sentenciando que juízes não podem ser censores da livre expressão de pensamento e que o debate numa democracia não deve ser interditado, mesmo porque esse não é um debate despropositado. Os maconheiros, enfim, levantam duas perguntas muito instigantes, para as quais as velhas respostas prontas já não servem mais. A primeira é: a sociedade tem alguma chance de vencer a guerra contra o tráfico de maconha quando tem tanta gente querendo consumir e tanta gente querendo oferecer?
Até uma parte da Polícia Federal acha que essa é uma guerra perdida. Então hoje no mundo inteiro, policiais, agentes da lei reconhecem que a política de drogas repressiva, ela não tem resolvido o problema, muito pelo contrário, depois de um século de proibição, cada vez mais pessoas consomem drogas, cada vez mais drogas são oferecidas no mercado e pior, né, nós temos que conviver com os efeitos das drogas e com os efeitos da proibição, que muitas das vezes são mais danosos do que os efeitos da própria droga, né? A violência não é produzida pela droga, a violência é produzida pela proibição. Outra pergunta relacionada à proibição da maconha que merece ser respondida sem moralismos ou hipocrisias é se a sociedade realmente quer que o governo seja babá dos atos individuais do cidadão, ou mesmo se cabe, numa civilização desenvolvida, a tutela do Estado sobre o comportamento e as escolhas de cada um. Pois tais intervenções do governo, a história está aí para provar, resultaram inevitavelmente não em liberdade e democracia, mas em totalitarismo. Da mesma forma que o álcool é legalizado e nós não podemos dirigir sob efeito de álcool, uma regra semelhante ou igual também teria que ser adotada em relação à cannabis. Então, nós defendemos a legalização com a regulamentação do uso e do acesso, né? Ninguém defende, por exemplo, que seja vendido para menores de idade. Ninguém defende, por exemplo, que seja promovido o uso, né? Uma coisa é legalizar, outra coisa é incentivar. Na Marcha da Maconha, a Turma da Fumaça inventou uma palavra de ordem engraçada: Dilma Rousseff libere o beck. Mas essa liberdade pretendida não chega sem consequências. E uma delas é que comprovadamente a maconha tem servido de aperitivo para o uso de drogas mais pesadas. A descriminalização, portanto, tem embutida a semente de um risco à saúde pública. Se organizar e legalizar, como outros países já fizeram, organizar a produção e a distribuição, essa violência vai acabar. As pessoas vão sofrer menos problemas sociais e as vantagens vão ser que o governo vai poder taxar altamente a produção e inverter esses recursos em segurança e saúde pública. Muito bem, gente, então este é o grande assunto do primeiro semestre, a liberação da maconha. Bem, a descriminalização já aconteceu, né? Hoje no Brasil, fumar maconha não dá mais cadeia, nem importar, somente traficar. O Brasil tem estrutura para fazer isso? Eu acho que não tem, mas é um assunto ainda a ser debatido a nível nacional, que vai dar um prejuízo para traficante, vai dar, com certeza. E maconha, né? O efeito da maconha é o mesmo efeito do álcool, daquele efeito que você deseja, é igual maconha, igual a cocaína, só que a cocaína, a heroína são drogas mais pesadas, né, gente? O crack e o ox é que matam mais rápido. Então é um caso a ser discutido.